Fala galera do Pode Vicar, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Ivan. O Ivan ele é engenheiro de aplicações da Henkel, a nossa famosa Loctite. E o Ivan aqui hoje está para contribuir conosco aqui com mais informações, né? Informações do nosso dia a dia. Então, Ivan, a palavra, depois nós vamos falar sobre alguns produtos aqui expostos, né? Bastante coisa. Tem bastante coisa. Legal, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, um prazer estar aqui. E eu sou engenheiro de aplicações, eu trabalho no desenvolvimento de produtos da Henkel. A Henkel que é detentora da Loctite, né? Então eu trabalho junto com o time comercial, tanto para desenvolvimento ou aplicação de novos produtos, e também para a parte de suporte técnico e comercial vamos falar as regiões aqui rapidinho. São Paulo, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, Rio, Minas, Espírito Santo, que é onde a gente está aqui, Norte e Nordeste. Então você pega ali a região sudeste, quase toda, menos São Paulo capital. Isso. Menos aquela parte central de São Paulo ali, né? Sim. E a região nordeste. Sim. A nossa área de atuação dentro da Henkel é o automotivo, né? Então é o destaque que a gente está aqui hoje. E eu trabalho junto com uma outra engenheira, a Bianca, ela é engenheira química, e ela pega São Paulo capital, toda a parte do sul e o centro-oeste. Top. Então a gente divide o Brasil aí. E outra, pra gente começar legal aqui hoje, nós temos aqui o Alto 100, né? Que é aquele descarbonizante que a gente fala aí que é um amigo do mecânico. Ele ele tem produtos que não agridem a saúde, né? Exatamente. Então o que você pode falar mais do Alto 100, até mesmo para que vocês ficam sabendo, tenha mais essa informação. Sim. E depois também você pode falar um pouquinho do Power Clean. Power Clean já é aquele que vem de encontro com o famoso do mercado, né? Exatamente. Então, que você pode explicar qualquer um dos dois aí. Sim. Quando a gente desenvolveu o Power Clean, logo depois do desenvolvimento do Alto 100. E é justamente o que você falou. A gente tem um produto efetivo, que tem um poder de limpeza bacana, né? E não seja tão agressivo para o reparador, para o mecânico, que fica no dia a dia fazendo esse trabalho. E em cima disso, quando a gente desenvolveu o Power Clean, ter um poder de limpeza, né, no mesmo nível do Alto 100 e até para condições assim de sujidade um pouco mais severa, para poder manter a linha de qualidade e também manter essa questão de não ser agressivo para o reparador. Então a gente sabe que tem uma concorrência forte no mercado aí, né, e só que a gente tenta preservar isso, né, a questão de também não só prezar pela qualidade, prezar pelo desempenho, mas também com que o reparador ali que está ali no dia a dia não sofra tanto com relação ao produto. E a sustentabilidade, né? Exatamente. Que vem acontecendo sempre. Tá, então aqui vocês pensam na forma tanto humana quanto na forma do meio ambiente, né? E diz que também ele não é uma ação imediata, né? O Power Clean, você pode jogar, a ação dele já é mais rápida. Esse aqui, ele demora mais um pouco, né? Exatamente. Eu tenho um tempinho um pouco maior de ação do Alto 100, né? E o Power Clean, ele tem uma ação mais rápida, né? Então, a ideia do Power Clean em termos de vantagem é ter também um pouco mais de repelência com relação a líquido, né? E a proposta dos dois produtos é quanto mais você usar, você dá mais proteção na peça ali e ter menos acúmulo de fuligem. A gente sabe que no funcionamento ali ele vai acabar acumulando fuligem ali, né? Parte de bico, TBI, até o próprio alojamento ali de vela de ignição. Então é uma ideia da gente estar usando o produto ali em toda a manutenção e você ter menos incidência gradativa ali em termos de fuligem. Não é o assunto da nossa conversa, mas é o combustível, né? Acaba que o nosso combustível causa muito essa fuligem que às vezes não era para ocorrer diretamente, né? Exatamente. E temos mais dois produtos também que a gente costuma falar que ele não é aquele produto que você não pode diretamente cobrar do cliente. São dois produtos que eles vão auxiliar uma mão de obra mais... Como é que nós podemos falar assim? O mecânico, uma mão de obra mais de luxo, né? Uma coisa mais top, mais cadenciada. Igual você pega aqui o silenciador de freios, o protetor de correias. Fala mais um pouquinho dos dois produtos. Então, quando a gente pega essa linha aqui do silenciador de freio e do protetor de correia, a gente tem auxiliares que vão ajudar o reparador ali principalmente o cara que tem um cuidado maior ou então aquele cara que tem um uso um pouco mais severo do carro. Então, quando eu vou fazer o uso do silenciador, eu vou fazer a aplicação ali na pastilha. No que ele vai ajudar? Tirar aquele rangidinho que está começando ali a aparecer conforme você está usando o carro.
vai dar uma proteção legal para a pastilha sem perder em eficiência, sem perder desempenho. Então não vai ter nenhum tipo de prejuízo com relação ao material da pastilha e nem o contato Ele não com o agride, disco. né? Ele não agride. Não Exatamente, ele não vai ter nenhuma agressão, né? Então vai ter uma proteção e vai preservar a vida útil da peça, né? Então manter a integridade da pastilha e do disco e também contribuir para que a vida útil ali aconteça da melhor forma. Então, quer dizer, eu vou ter um período de manutenção determinado, né? Então, eu tenho, cada sistema de freio, você tem ali uma periodicidade em termos de tempo, em termos de quilometragem. Carro mais pesado, automático, eles falam que costumam gastar mais rápido, Exatamente, né? Você acaba usando mais, né, o sistema. E aí, a gente sempre recomenda obedecer a recomendação do fabricante, né? O fabricante falou, vai trocar com X de quilometragem, com X de tempo, obedecer. Ah, mas eu estou usando o silenciador. Então, vai ajudar a manter a condição bacana do sistema até chegar na hora da manutenção. Esse protetor, só cortando rapidinho. Claro. Esse protetor eu vejo muita gente procurando quando a correia tá chiando, já tá fazendo aquele ruído. As pessoas, eu queria aquele produto que tira o ruído, mas ele não é especificamente isso, né? A ideia do protetor de correias, ele tem até um composto de borracha na própria composição, apesar dele ser um produto mais líquido, né? Então, você vai aplicar ele como um spray mesmo, né? É uma quantidade que não precisa ser grande, você vai aplicar uma quantidade pequena ali na correia, mas a ideia é você ter a proteção, manter a integridade. Então ela vai até ajudar num chiadinho e tudo mais, só que a gente sempre recomenda, né, até eu como mecânico, manter o sistema íntegro e manter da melhor forma de funcionamento. Então ele vai ajudar, por exemplo, como você comentou, às vezes o carro tem um uso mais severo. Às vezes você pode pegar, por exemplo, carro que pega muita terra, muita poeira, né? Então, que já acaba contaminando mais por causa do uso do carro. E vai dar uma proteção legal e vai garantir com que a correia não perca vida útil ao longo do tempo. Então, garantir com que a correia, ela precisa durar 80 mil, vai durar os 80 mil, né? Não é aquele produto que eu vou falar, eu vou colocar o produto e vai prolongar, não. Ele tá programado para 80 e vai durar 120, 150, não vai. Aí não tem produto hoje que tenha esse tipo de, né? E a gente sempre fala, porque assim, né, principalmente quando a gente fala em correia, é uma peça que é relativamente barata, que se você tem quando a correia rompe, você tem um problema ali, vamos falar, quanto custa para fazer um motor do carro quando você perde uma correia? O básico hoje, aí você pode falar 5 mil? Vamos falar por baixo em uns 5 mil. Carro popular. Isso, e se a gente pegar um preço médio numa correia hoje aí, pegar uma correia dentada, por exemplo... Hoje a gente tem as correias se você pegar a linha Fire, a linha GM, que não seja essa turbo agora, banhada no óleo, a linha Volkswagen. Sim. Hoje a gente tem uma média de correia de 40, 60 reais aproximadamente. Então é isso que a gente costuma falar, né? Ainda mais assim, né? A gente procura ter uma ajuda técnica ali para poder manter a condição, integridade e a vida útil, né? Por que você vai, por causa de 100 reais aí, gastar 5 mil por causa de uma correia, né? São auxiliares para contribuir, né? A gente sabe que é para manter uma integridade, uma vida útil bacana ali. E nós temos aqui também uma linha bem legal, que é o Super Bond, né? O Super Bond é da Loctite. Sim. E o Super Bond não só para nós reparadores, né? Nós que estamos no meio automotivo. Quem nunca quebrou uma xícara da avó, né? Quem nunca quebrou um prato dentro de casa, uma porcelana. Então, assim, fala também, hoje nós temos... Depois você pode explicar a diferença... Nós temos dois Super Bond, né? O gel e o Super Bond, pode-se dizer o normal, né? O que já vem do mercado e o gel agora que é um novo. Sim, é aquele tradicional, né? Eu acho que, isso, tradicional. Eu acho que todo mundo já deve ter tido em casa ali um guardado na geladeira, né? Uma Super Bond. Eu colava as cadeiras da minha avó, colava na parede com Super Bond. Aí na que arrancava, saia tinta toda. Quando a Henkel desenvolveu a Super Bond, isso há muitos e muitos anos, a ideia era fazer um adesivo de uso geral mesmo. Então, a gente consegue fazer metal, borracha, plástico. Por isso que a gente tem uma infinidade de coisas que a gente usa em casa. Eu vou colar a xícara, dá certo. Vou colar um brinquedo, dá certo. Né? Então, foi desenvolvido para isso. Né? É um multiuso, né? Exatamente. É um multiuso muito. E pegando o gancho aqui, finalizando o nosso bate-papo também, né? 5699, que é o Grey, né? Isso. O famoso cinza. O cinza. Eu posso aplicar ele no motor igual o 598 ou existe algumas recomendações técnicas? Ah, sim. O que a gente costuma recomendar na linha do 5699, ele é um silicone um pouquinho mais robusto, né? Então, se eu for fazer uma comparação com o 598, eu posso colocar dois fatores que dão uma diferenciação ali. É mais viscoso, você fala? Isso, eu vou ter, na hora que eu formo aquele cordão ali, né? Ele vai formar como se fosse aquela borrachinha.
O meu fator de alongamento do cinza, ele é mais robusto que o preto. Então é que, por exemplo, se eu tivesse um cordão de silicone, se eu tenho uma flexibilidade do preto, que eu vou ter em torno de quase 300%, falando assim, eu vou fazer uma puxada no cordão de silicone, ele chega em quase 300% em cima da posição inicial. O Grey, ele chega numa faixa de 100%. Então, é um silicone que tem um alongamento um pouco menor. Aí, no que isso vai influir? Na vibração do conjunto. Então, normalmente, a gente costuma recomendar, e é bastante utilizado, o cinza, quando a gente fala em sistema de transmissão, caixa de marcha, porque eu tenho um fator de temperatura ali, normalmente, é um pouco menor. Se você considerar o motor ali, tem algumas faixas do motor, né, que a gente sabe que tem picos de temperatura um pouco maiores que a de trabalho, né? E isso, o que a gente fala? Influencia a questão da flexibilidade do produto, né? Conforme ele vai acompanhar a vibração ali, e a temperatura. Então, como o 598 ele tem um fator de temperatura maior, que ele chega até acima de 300 graus ali, né? De uma forma, dependendo do caso, até contínua, sem ter problema nenhum com relação ao desempenho, eu tenho uma elasticidade, um alongamento maior. Esse consegue se moldar melhor dentro do motor do que o 5699. Isso, né? exatamente. Entendi. Então, a gente tem muitos componentes no motor em que a vibração ali é maior, e quando você pega o sistema de transmissão caixa de marcha, por ser mais robusto, você tem uma vibração um pouco menor ali, o acompanhamento é um pouquinho mais justo. E aí você tem essa recomendação para usar o cinza, porque já é um silicone numa robustez maior, e você ter o preto para ter versatilidade nas peças de motor. Entendido. Finalizando aqui, Ivan, agradecemos a você, agradecemos a Loctite, a Henkel, né, por disponibilizar essa visita aqui. Muito aprendizado.